o pecado, ele é de ordem sexual ou não? Está conosco aqui os convidados para o debate. À minha direita, o pastor José Gladson, é pastor presidente do Ministério Tabernáculo da Vida. Muito obrigado, e é um prazer imenso estar aqui com o pastor César. À minha esquerda, ele, pastor César Cavalcante, é pastor da Comunidade Cristã Genuína de Jundiaí, reitor da Faculdade Teológica Bethesda, a qual eu fui aluno e também trabalhei. E agora está o filho do pastor José Gladson, o evangelista Gabriel Pinheiro. O debate era 1 contra 1 e de repente se tornou 2 contra 1. Está aqui também agora debatedor, tá? Seja bem-vindo, o evangelista Gabriel Pinheiro. Então, estamos aqui pronto. Acredito que... É que ele veio apanhado, pastor César, e eu falei, não posso deixar ele apanhar sozinho, tenho que vir aqui junto. Eu quero também agradecer e agradecer o presente que eu recebi aqui do pastor José Gladson antes do programa. Que Deus abençoe. E vamos ver como é que vai ser 2 contra 1 aí, vamos tentar organizar. Não, 2 contra 1 é o seguinte, eu só entro caso ele precisar de ajuda, entendeu? Tá, eu tô aqui. Vamos lá, pastor Gladson, vamos lá. O pecado de Gênesis 3 é de ordem sexual? Sim, na minha visão, sim. E aqui ele começa, continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela iria saber como seria a concepção da vida, segundo o meu entendimento, o que diz a Escritura. Tanto que Paulo fez uma alusão a este assunto, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, tomara-me suportais a minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de Deus para vos preparar a saber como uma virgem. Então Paulo está falando de virgindade, que era Paulo. Aqui, a Eva era a primeira virgem, e Paulo justamente está falando, estou preparando como uma virgem, a saber, a um marido, porque aqui a Eva não teve um marido. Aqui nós vemos que teve 2 homens, e eu vou provar dentro da ciência, dentro das Escrituras, que o que aconteceu com Eva, ela concebeu de gêmeos. E hoje a ciência, ela chama esse caso raro de superfecundação heteroparental. É quando a mulher concebe de 2 homens diferentes. Foi o que aconteceu aqui, segundo o que eu entendo que a Bíblia está dizendo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa e comia, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então aqui nós temos uma metáfora, né, tomando uma coisa por outra. Então ficou claro aqui para aquele que está nos ouvindo, o senhor acredita que o pecado de Gênesis 3 então é de ordem sexual. Pastor César. Bom, em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 3, não acontece nenhum tipo de contato sexual, nem entre a mulher e o homem, nem entre a mulher e a serpente. Qualquer pessoa lendo o texto não vai perceber isso. Vale lembrar que a doutrina defendida pelo pastor Gladson, essa é uma doutrina que as pessoas concebem através de um convencimento. Alguém convenceu ele disso, e aí a partir desse convencimento ele vai para as Escrituras com esse pressuposto. É impossível que qualquer pessoa minimamente alfabetizada, lendo o texto de Gênesis capítulo 3, perceba que ali houve uma relação sexual entre a mulher e aqui o tentador, que lá na frente, no Apocalipse, vai explicitar que Satanás é a antiga serpente. Quem defende essa ideia foi convencido a essa ideia. Um monte de... Aí cita coisas extra-bíblicas, coisas às vezes esotéricas, às vezes de fontes que não são confiáveis, né, do ponto de vista da ortodoxia cristã e tal. A igreja cristã nunca defendeu essa ideia. Nunca. Ah, mas fulano disse isso. Beltrano disse isso. Então, heresias sempre aconteceram na história da igreja. A igreja, os cristãos como um todo, né? Ah, mas e fulano de tal no século tal? E fulano de tal no século tal? Aí cada um pode falar o que quiser, como o senhor pode falar o que quiser aqui agora, assim como essa sua interpretação não representa a igreja como um todo, né? Então, pessoas individualmente tendo opiniões não significa que a igreja abraçou, sabe? Nenhum credo da igreja nunca contemplou essa ideia, nenhuma reunião da igreja, nós tivemos 7 concílios dos principais, nunca tratou essa história e tal. Então, o texto bíblico diz que não. É só ler o capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, a palavra aqui, Adam, com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz Caim. Depois, ela deu à luz a Abel, seu irmão. Dizer que são gêmeos, eu acho que piora a situação, porque a ideia dessa doutrina é dizer que o Caim é filho do diabo, mas Abel não. Aí Abel é filho de quem e como eles conseguem ser gêmeos? Pastor Gladson, biblicamente, como o senhor prova esse relacionamento de Eva, e no caso seria com o diabo? O tempo está com o senhor. O sexo acontece com roupa ou sem roupa? O sexo acontece com roupa ou sem roupa? Então eles estavam nus, ok? Eles estavam nus. E o que fez vê-los que estavam nus? Qual foi o fruto, então, segundo o seu entendimento? É impossível ter um relacionamento. Bom,
Então a gente vê, claro, aqui, não representa. Então eu pergunto para você o que é que representa, né? Eu não falei o que Paulo disse lá, concluí. Ele estava zeloso de Deus para preparar como havia saber um marido, Cristo. Bom, por que ele fez uma alusão, pastor César? A serpente. Mas temam como a serpente enganou a Eva. Se o senhor pegar todo esse capítulo de 2 Coríntios 11, mas temam como a serpente enganou a Eva. Enganou a Eva. Agora ele está falando de virgindade, está falando de marido, e agora ele está falando, eu temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. O que fez a serpente aqui para ela? Foi justamente desacreditar no que tinha falado, mas nem para Eva Deus falou para Adão. Se você vê os abençoados, frutificai e multiplicai. Então, os filhos viriam. Uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam então? Porque frutificar e multiplicar eram descendência. Porque ele falou que faria isso com Abraão, com Jacó. Você vai lá, em 48, acho que é verso 4, em diante. Quando Jacó está partindo, ele fala justamente para José, que Deus tinha prometido multiplicar, encher os povos. Noé, você pega também Gênesis 9, verso 7, pode pegar em Gênesis 9, verso 7, o que é que Deus fala para Noé? Frutificar, multiplicar. Então os filhos viriam. Se você pegar Gênesis aqui, 28, frutificar e multiplicar, como que eles viriam? Adão não caiu em transgressão, mas a Eva caiu em transgressão. Se o senhor pegar um homem conceituado, mas não adianta eu falar de Joseph, de Spurgeon, vamos falar da Bíblia. Da Bíblia é melhor. Então é melhor na Bíblia, então eu vou ficar só com a Bíblia. Pastor César. Ok, vamos lá. O pastor Gladson entende que no capítulo 3 de Gênesis houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. A serpente. E esse relacionamento entre Eva e o diabo gerou 2 filhos. Gêmeos lá, o Caim e o Abel, mas ele de alguma forma o Abel não pertence ao diabo, mas o Caim sim. Daí ele cita, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 11, versículo 3, assim como a serpente enganou Eva. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, ó, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva, termina nesse engano, o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja hoje, e Paulo estava com medo de que o diabo fosse lá copular as irmãs da igreja e gerar filhos, e esses filhos eram quimeras, eram mistos, eram semi-anjos, meio Deus, meio e tal. Só pra gente entender, é isso que o senhor está defendendo? É óbvio que não, né? É óbvio que não. É óbvio que não, né? É óbvio que não. É um concebimento de um ensinamento errado. Foi o que a Eva concebeu e praticou sexo. Se a Eva foi enganada, ali, logo ela é inocente. Porque se você é enganado, você é inocente. Se eu te der um golpe aqui e você não souber o assunto e você for enganado, qualquer juiz vai te absolver. Por que é que a Eva foi condenada sendo que ela é a vítima? Se ela foi enganada, então a gente está falando do estupro. Então Deus vai condenar a mulher que foi enganada e naquele engano e tal, sendo que quando eu fiz a pergunta de Coríntios capítulo 11, a pessoa diz, não, ela foi enganada. Então tá bom. Então se eu também entendo que ela foi enganada lá por Satanás, mas ela tomou uma decisão pessoal e comeu o fruto, rompendo com Deus. É isso que o senhor está dizendo. Então, bom, vamos lá. É o que diz o texto. É o seguinte, pastor César, deixa eu explicar, porque a maioria das pessoas não entende qual é a serpente da serpente. No chat eles não estão compreendendo. Até o tempo tá ali. O diabo fez sexo com a serpente, né? A serpente fez sexo com Eva e nasceu Caim e Abel. Qual que é a base para crer nisso, né? Eu vi que o senhor falou, que ele citou a escritura de Paulo, de 2 Coríntios, o senhor falou sobre Eva ter sido enganada. E a Bíblia fala lá em Timóteo, né, que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, ela caiu em transgressão, né? E houve punições por causa disso. Só que eu acho que a gente tem que dar um passos atrás antes de a gente chegar no que realmente aconteceu no Éden. E a questão é sobre conceituar as árvores da vida, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal e o comer do fruto. A teologia diverge entre árvores literais e árvores simbólicas. Como a árvore da vida, a maioria dos rabinos interpretam, né, que aquilo era como se fosse a Torá, a palavra de Deus, né, a árvore da vida, esse conhecimento que daria a vida, porque ela tem uma distinção entre as outras árvores literais. E a árvore do conhecimento do mal seria o quê? Seria o inverso disso.
seria o conhecimento do mal, o conhecimento de Satanás. O conhecimento é de Satanás. E o que era o fruto? Qual que é a única escritura que a gente pode fazer exegese pra gente entender o que era o fruto? Eu concordo com o senhor quando você falou sobre Gênesis 3, sobre a gente querer ler e entender uma relação sexual ali. A gente tem que construir uma construção teológica que vai desde antes, depois. A gente tem que construir uma construção teológica. A primeira coisa, sobre Gênesis 6, a gente mostra que haviam gigantes na Terra. Só que esses gigantes, eles não vieram da relação dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Eles já existiam antes. Então essa alteração genética para surgir gigante, ela veio antes, você conhece o texto, e depois. Ou seja, essa linhagem genética, ela teve que vir anteriormente a essa relação e remeter isso ao Éden, entendeu? Volto ao ponto de que, e obrigado por reconhecer que ninguém lendo Gênesis 3 consegue enxergar a relação sexual ali, a menos que ele o faça baseado em concepções adquiridas de outras fontes. Em Gênesis 3 não tem relação sexual, ponto. Gênesis 6, aí só tá pegando um tema lá de Gênesis 6, que é um debate teológico também, mas lá existe relação sexual. Lá em Gênesis 6, os filhos dos homens se deitaram com as filhas dos homens, com as filhas de Deus, isso aqui, tem sexo lá na jogada de Gênesis 6. Então, não vale aqui. O fato de Gênesis 6 ter gigantes, o fato de ter gigante, o que isso significa? O que isso tem a ver com a Eva e Satanás ali no Éden? Se Eva foi seduzida, a pergunta que eu fiz que não foi tratada, então ela foi vítima, ela foi estuprada. Se isso que vocês estão defendendo é verdade, então ela foi estuprada. Se ela foi estuprada, então Deus a condena depois disso ainda. E o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1? Porque Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz textualmente: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Capítulo 4, versículo 1, coabitou o Adão com a Eva, e ela concebeu, quer dizer, engravidou, e deu à luz Caim. Vamos lá. A Bíblia, a próxima página, a Bíblia diz que o Caim é filho de Adão. A Bíblia diz. Aonde? Em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vou repetir o texto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Caim. O homem, o Adão, tá lá, Adão, se deitou com a Eva. A Eva engravidou e ganhou um neném. E esse neném ficou chamado Caim. E ela disse: adquiri do Senhor um varão. Então, o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz peremptoriamente que o Adão e Eva se deitaram, a Eva ficou grávida e nasceu o Caim? Quem está certo? A Bíblia em Gênesis 4, 1 ou a sua interpretação de Gênesis 3, onde nem mesmo aparece a palavra sexo? Pastor Gladson, o texto está na mesa. Tá bom? Então, ok. Vamos desbruçar no texto. Só que o senhor me falou que eu não entrei no engano, o senhor também não respondeu a minha pergunta do fruto. Aqui o senhor sabe muito bem, principalmente o senhor como professor de hebraico, aqui está trazendo os detalhes de quê? Do capítulo 3. Se você pegar o capítulo 2, Deus fez o homem e depois ele traz o detalhe. Gênesis 1:26, e fez o homem a sua imagem e semelhança. E Gênesis 2:7, criou Deus e ali vê os detalhes do pó da terra. O senhor sabe muito bem disso. Capítulo 3, capítulo 4 é os detalhes do capítulo 3. O senhor sabe muito bem. Agora, se Caim for de Deus, me mostre qualquer uma genealogia de Adão. Pastor, não é isso. Veja bem, olha o que diz o texto. Coabitou o homem, quem é o homem? Adão, com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu luz a Caim. O texto está dizendo então, que Adão coabitou com ela e ela deu luz a Caim. É esse texto que o pastor César colocou na mesa. Tudo bem. Eu quero que ele me mostre aonde que Adão. Aqui mas primeiro o senhor precisa resolver esse texto. Não, mas primeiro ele precisa resolver o 3. Nós estamos no 3. Primeiro não resolvemos nenhum 3. O senhor não vai resolver então esse versículo? Vou lá, vou chegar lá. O tempo mas eu quero que a gente volte pro 3. Mas antes de voltar pro 3, o senhor precisa resolver. O senhor vai resolver a luz do 3, é isso? Vou resolver então o senhor tem 3. 1 minuto e 40 segundos. Vou resolver a luz do 3. Então se a gente vê que quando aconteceu aqui o ato com a serpente, o que aconteceu? Seus olhos abriram, viram que estava nu, e o que aconteceu? Lógico, as consequências. Qual foi? O pecado e a sentença. Ouvi a tua voz, me escondeu. Quer dizer, ele teve medo, se escondeu. Mas por que se escondeu? Agora, quem te mostrou que estava nu? Uma pessoa. Uma pessoa mostrou. Pastor César, quem é essa pessoa que mostrou que estava nu? Eu quero saber. Eu estou fazendo perguntas para o senhor não está respondendo. Eu queria saber do fruto, eu queria saber, fiz uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam, o senhor até agora não respondeu. Agora eu quero saber quem mostrou que estava nu. Comece tudo da árvore. Agora o Salmo 128, verso 12. A tua mulher é uma videira, uma árvore frutífera ao redor da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira. Se você for em Provérbios 30, verso 20, tal é o caminho da mulher adulta. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz mal nenhum. Ah, o que faz uma mulher adulta? Então é o que eu estou falando para o senhor.
Jesus diz no Evangelho 8:43. Não entendeis minha linguagem? Mas aí o senhor pega o que não está escrito aqui no... Aí o senhor pega o que não está escrito aqui no 4, que deitou, que fez sexo. Não é dessa maneira, coabitou, a gente sabe, conheceu. É lógico que Adão conheceu, porque a própria Bíblia diz aqui no 3 que comeu e deu a seu marido. Agora a sentença é: o teu desejo será para o teu marido. Para que foi o desejo da serpente? Como que os filhos viriam? Sexo. Frutificai. Sexo. Um homem transa com a mulher, nasce o filho. Qualquer criança sabe disso. Aqui era sexo. Todas as pessoas nascem, o senhor nasceu através do sexo. Não, mas depois do pecado. Depois do pecado. Antes do pecado, Deus disse assim para Adão. Antes do pecado, Deus disse assim, multiplicai. Exatamente. Sim. E por que a Eva não veio por causa do sexo? Jesus não veio pelo sexo. Por que Jesus não veio pelo sexo? Porque Jesus é 100% Deus. Vamos por parte. Ó. A partir de Adão e Eva, todos os seres humanos, com a exceção de Jesus Cristo, nascem através do contato sexual.